Boa noite. Eu vou convidá-los a abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas. Lucas, capítulo 16. O Evangelho de Lucas, Jesus vai falando de várias parábolas, no capítulo 15. Depois, ele ainda fala uma parábola no início do capítulo 16, ele começa a criticar a avareza. Depois ele para de falar as parábolas, e começa a falar de casamento. E então, quando ele fala de casamento, interessante, ele está falando das coisas da vida, ele conta uma história. Ele conta uma história a partir do verso 19 de Lucas 16. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta do rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, Lázaro ao lado dele. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, o rico: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Mas disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E ele disse: Não, pai Abraão, não, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele, Abraão, lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, convencidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, mais uma vez nós estamos aqui clamando pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor hoje abra os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos aprender da Tua palavra, Senhor, e principalmente praticar suas lições em nossa vida, Senhor. E que hoje, Senhor, alguém possa também descobrir na Tua palavra, Senhor Deus, a vida eterna que só há em Cristo Jesus. Nos dá, Senhor Deus, sabedoria para explicar e sabedoria para ouvir. É o que te peço em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Começar a pensar no texto e hoje você vai estudar a Bíblia comigo. Nós vamos estudar a Bíblia, é o que a gente sempre faz, mas eu queria que você pensasse aqui. Algumas pessoas podem entender que aqui se trata de uma parábola. Uma parábola é uma história figurada, é uma criação, onde tem um objetivo moral. Não caracteriza bem uma parábola, porque quando você pega as parábolas aqui de Jesus, tem aqui do filho pródigo, da moeda perdida, da ovelha perdida, nenhuma tem nome, e aqui tem nome. Aqui eu creio, e alguns autores creem também, que é uma história narrada. Mas se você falar, eu acho que é uma parábola, eu não vou brigar com você, o que importa é você aprender a lição que está aqui. Vamos pensar do jeito que Jesus conta.
Do jeito que ele conta, parece assim, à primeira vista. O que que é? Vamos lá, olha. Verso 19, né? Então, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que ficava cheio de chagas na porta do rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. No inferno ergueu os olhos em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro do seu seio. Lázaro do lado. Olha, vamos pensar. A história aqui é narrada como um homem rico, não diz o nome dele, não sabemos o nome, mas sabemos o nome do mendigo. Bem interessante, hein? Bem interessante. Talvez a gente possa aprender, hein? Você sabe quem é Viana, você sabe quem é o Neil, mas você chama de morador de rua quem está lá fora. Olha, o Senhor Jesus, ao contrário, o rico tinha um nome, e aí lá só Lázaro vai ter. Ou, pelo menos, Lázaro é descrito como nome, mas é só para você ter uma ideia dos critérios do Senhor. Aqui, nós vemos o seguinte, ambos morrem. Ambos morrem. Outra lição que está na Bíblia, aos homens, ao ser humano, está ordenado morrer uma vez e vir depois disso o juízo. Então a gente vê algumas lições que já estão na Bíblia, hein? Quando você ler, não importa em quanto tempo ou na ordem que você ler, você vai encontrar estas verdades que eu estou te falando. Quando você passar lá por Hebreus, vai estar escrito isso, Hebreus 9, 27. Aos homens está morrendo, como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Bom, nesse início de narrativa, parece, eu poderia sugerir que o rico sempre vai para o inferno e o pobre sempre vai para o céu. Não é verdade, não se engane, a ideia do texto não é esta, porque quando você tiver na sua leitura bíblica e passar por provérbios, você vai ler lá um provérbio que está escrito, o rico e o pobre se encontram, ambos os fez o Senhor. Então, não é esse o objetivo. O que está acontecendo aqui? Essa é a graça comum. O que está acontecendo é que o Senhor Jesus aqui tem outro objetivo. Não contrastar riqueza e ser pobre. Então, você que é pobre, tá vendo, eu sou pobre, eu vou para o céu. Não vai. Eu sou rico, eu vou para o inferno. Eu também não vai, não vai. Quando Jesus morre, e você vai ver na sua leitura bíblica, quando passar lá por João, você vai ver que quando Jesus morre, vai um homem chamado José, que era de Arimateia e era rico. E ele tinha um sepulcro novo e sepulta Jesus. Cumpre uma profecia, porque ele era rico. Então, não é esse o objetivo. A nossa tendência na leitura é fazer o quê? É ler do nosso jeito. Se você é rico, você não vai gostar da leitura. Se você é pobre, você vai pensar que está indo para o céu. Não é essa a ideia. A ideia aqui não é a riqueza ou a pobreza, mas sim como você usa as oportunidades que Deus te deu. Nota que o rico, ele vestia-se de púrpura e linho fino. Linho é um tecido caríssimo. E púrpura, irmãos, púrpura, era uma tintura tirada de um crustáceo, de um caracol, um desses bichinhos aí. E para você tirar um pouco de tinta, você tinha que matar 1000 caracóizinhos. Então não era todo mundo que tinha dinheiro para bancar essas fazendas de ficar caçando as coisas aí, né? Então, tem coisas, irmãos, que não dá para comer. Por exemplo, a gente come, aí você vai em alguma loja, está lá, chocolate trufado. Aí passa aquela pessoa no ônibus, olha, vende trufa que a minha mãe faz. Irmão, é o nome, né? Porque trufa mesmo. É um negócio que tem lá na Itália, que o pessoal usa os cachorros, o porco até, para caçar aquele negócio lá, e aquilo é peso de ouro.
O que está dizendo é que o rico era muito rico. E tinha alguém ao lado dele aqui neste mundo. Olha que interessante. Na verdade, lá a gente vê, que já vou falar que tem um abismo entre eles, mas aqui também tinha um abismo. Embora o rico e o Lázaro conviviam diariamente, ou pelo menos por muito tempo, porque a Bíblia diz, na história que Jesus narra, que o Lázaro comia das migalhas do rico. Então eles estavam próximos, mas tinha um abismo social entre ambos. Esse abismo era social, isso aqui nós estamos decorrendo daqui. Qual é o grande problema aqui? Vamos continuar no verso 24. E clamando, eu não li até lá, né? Eu li até o 21, né? Não, li até o 23. 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e que me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro também somente males. Agora esse é consolado e tu atormentado. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar dali para cá, não poderiam, nem vós poderiam de lá para cá, ou daqui para lá. Não poderia. Tinha um grande abismo. Qual é o problema? O problema está na atitude, na confiança. Não era o problema que o rico tinha aproveitado da sua riqueza. Não, irmão, você que mora em São Paulo, você aproveita das riquezas da cidade. Você aproveita. Não, não é o problema. O problema é como que você faz isso. Por quê? Talvez temos pessoas de outras cidades, mas nós que somos paulistanos ou por nascimento ou por opção, eu e o pastor Neil somos paulistanos por opção, porque moramos aqui. Então nós optamos ficar aqui, até gostamos de ficar aqui, hein? A gente gosta de ficar aqui. Então, a gente é paulistano. A cidade de São Paulo, irmãos, é uma cidade que ela corre atrás do dinheiro. É o mal da nossa cidade. É assim. A gente está sempre com pressa atrás do dinheiro. E isso nós temos que saber que não vai dar certo, porque quando você ler a sua Bíblia, você vai aprender uma coisa que você na prática já sabe. Quer ver? Depois eu vou ler o texto. Mas se o seu dinheiro é igual ao meu, ele é infiel. Porque o meu dinheiro, ele não é fiel a mim. A primeira oportunidade que vem, ele vai embora. O meu dinheiro é sempre apressado, ele voa. Às vezes, antes dele entrar, ele já saiu. Ele quebra a lei, eu acho que ele está na lei da relatividade do Einstein lá, porque ele não entrou, mas já saiu. Quando ele vai entrar, já foi embora antes. Eu falo, como é que ele pode? Ele é muito bom nisso. Parece que o seu dinheiro tem asa, parece que ele voa num avião, assim, um jato, né? Num ultrassônico. Aí, quando você vai, agora, deixa o texto aqui, mas dá um pulo lá em Provérbios. Se a sua versão for como a minha, se não for, vai falar algo parecido, tá? Provérbios 23. Provérbios, capítulo 23. Olha o que diz no verso 4. Não te fadigues, não te canses para enriquecer. Não apliques nisso a tua sabedoria. Porventura, fixarás os teus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente criará asas e voará ao céu como a águia. Descrição da minha conta corrente. É assim que ele faz mesmo. Ele cria asas e voa. Isso aqui está escrito mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Olha como a Bíblia vai te ensinar a viver lá atrás e aqui. Eu tenho que falar do atual. Agora, nós estamos com muitos desses, por causa do YouTube e tal, tem muita gente falando de investimentos. Muita gente falando de investimento. Tem que investir nisso, investir naquilo.
E agora, a partir desse mês, vamos mudar um pouco as conversas, né? Porque tinha uma loja chamada Americanas que quebrou. E daí um monte de gente perdeu dinheiro. E olha, eu vou falar porque é notícia pública, tá? Não vou criticar ninguém. Mas me parece, pelo que eu li, que 3 das pessoas que estavam por trás era gente que tinha dinheiro e inspirava muitos outros para investir. E daí chegou uma hora que eles também não deram certo o dinheiro deles. É melhor você investir pela Bíblia. Então, você precisa trabalhar para sustentar. Mas não se canse para enriquecer, porque o dinheiro vai voar como asas. E se ele não voar, eu vou te dizer o seguinte: todo mundo vai falir, até você que é bilionário. Porque quando morre é a falência do seu patrimônio. Vai ficar para outro. Automaticamente vai ficar para outro. Acabou. O dinheiro, ele só vale nesse mundo. Ele não vale no outro mundo. E isso está aqui na Bíblia. Ele não vale. O que nós temos que fazer? O apóstolo Paulo, lá em Coríntios, eu não vou chegar lá só para te mostrar, ele diz: os que usam deste mundo, ajam como se dele não usasse. Então, pensa bem. A sua relação com o dinheiro, na leitura bíblica, você vai aprender. Você vai aprender. Tá, pode seguir o pessoal dos investimentos aí, pode fazer tudo, pode, mas a Bíblia é que vai te dar a solução certa. Então, leia a sua Bíblia. O que é que outra coisa que Jesus está querendo mostrar aqui? Quando Abraão fala: olha, rico, você aqui só aproveitou, passou bem nesse mundo, e Lázaro somente males. Agora, ele é confortado e você é atormentado. Repito, a ideia não é riqueza ou pobreza. A ideia é como você encara isso. Primeiro, o dinheiro, por mais que você tenha, ele tem um prazo de validade. Ele tem um prazo de validade. Irmãos, você vai passando o tempo, sabe? E a gente sabe que o prazo de validade está vencendo. Não tem jeito. Não tem jeito, irmãos. Chegou nos 60, terceira idade. Alguns aí que conseguem, graças a Deus temos alguns aqui, que vão, segundo a linguagem da minha mãe, para a 4ª idade. Inteligente a minha mãe, eu achei inteligente o negócio. Porque ela fala, se terceira idade é a partir dos 60, 4ª idade é a partir dos 80. Eu falei, deve ser isso mesmo. Porque você tem, vocês estão aí, 35, vocês são meia idade já, viu? Meia idade. Aí quando vocês vão para a terceira, a gente aqui não vai falar terceira idade, para não falar, agora está na idade inteira. Por que a gente não quer a idade inteira? Olha, vocês sabem que eu gosto de quadrinhos, não vou nem falar qual, porque eu gosto dos quadrinhos. É que vocês não são do meu tempo. Tempo que tinha jornal impresso, pastor Nil, você pegou na sua mocidade isso, tinha aquelas tirinhas assim, Snoopy, Mafalda, Kevin. Aí um dos menininhos pergunta para a Mafalda, todo mundo fala que a vida é a melhor escola. Então a gente não precisa de estudar. Por que a gente vai para a escola? Essa é para a professora, hein? Ela fala, não, a gente tem que ir para a escola. Por quê? Porque na escola da vida, a formatura é a morte. Olha só! Está vendo como é bom? Olha, rapaz, você quer se formar na vida? É a morte. A sepultura é a formatura. Não. O que o apóstolo Paulo fala? Vamos ver lá em Romanos, capítulo 8, para você ver o que a Bíblia nos diz quando nós passamos por sofrimentos, como Lázaro. Por que Lázaro ele é aprovado? Ele se forma, porque Romanos capítulo 8, no verso 18, o apóstolo Paulo fala como é que está a formatura dele. Ele diz, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Sabe o que ele está dizendo aqui? Lá no céu é melhor. Irmãos, aqui é passageiro. 80, 90. Recentemente morreu a mulher mais velha do mundo, 120 e pouco, 119, uma coisa assim. Ela não chegou a ser 120, mas vamos lá, mas acabou.
Pega Gênesis capítulo 5. E viveu 700 anos, e Matusalém 900 e tantos anos, e a frase que mais tem em Gênesis 5 é, e morreu. Olha que bonito, vamos lá, só para você pegar, não tinha anotado, mas olha, eu acho o Gênesis 5, irmãos, é bom para você ler no seu aniversário, viu, aniversariantes. Como hoje não tem ninguém da nossa igreja, porque os aniversários foram ontem, mas dá uma olhada, olha aqui, olha que bonito, ó. Livro das Gerações. Eu vou pegar alguns aqui, hein? Ó, por exemplo, deixa eu ver onde é que está aqui. Foram os dias de Adão. Não, eu quero mais para frente. Aqui. Pronto. Verso 8. E foram todos os dias de Sete, que eram dos filhos de Adão, 912 anos. Que bom. E morreu. Poxa, aí não. Verso 11. E foram os dias de Enos 905 anos. Quer viver? 905, olha que bom. E morreu. Não é possível, todo mundo morre aqui nesse negócio? Morre. Olha, verso 17. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos. E morreu. Não é possível. Você quer ver isso daqui, ó, o troféu, o campeão, né? Quer ver? Olha, verso 27, eu vou parar aqui. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos, quase um milênio, e morreu. Sabe que a Mafalda está certa? Porque esses quadrinhos e muitos livros são baseados na Bíblia. Esses autores que você lê, Machado de Assis, Shakespeare, eles citam a Bíblia. A Bíblia é o livro mais mencionado em todas as músicas, inclusive algumas que você escuta, que você não sabe, mas está na Bíblia. Até algumas de rock, de samba, de alguns ritmos que a gente talvez nem escute, mas são baseados na Bíblia. A Bíblia é o livro que tem mais referências literárias e musicais do mundo. A Bíblia é o livro mais impresso no mundo, mais traduzido no mundo. Foi o primeiro livro impresso por Gutenberg, o inventor da imprensa. A Bíblia, ela está presente no seu dia a dia. Então, quando você vai ler, sabe aquela história de que, onde está o original? Está aqui. Está aqui. Sabe esses livros de ansiedade? Nós temos um psicólogo aqui, né? Muitos daqueles livros. Tem aqui, ó. Você começa a ler, você fala, já li isso em algum lugar. Já leu, irmão. Você deve ter visto isso muito na sua faculdade de psicologia. Porque muitas coisas fala, já sabia disso. Eu nunca tinha visto por esse lado, mas já estava aqui. Quando eu leio os quadrinhos, brincando, né? Os livros, eu falo, eu sei de onde você pegou, hein? Eu já sei de onde você pegou isso. Para mim, aquele quadrinho da Mafalda lá é Gênesis 5. Diploma da faculdade da vida é a morte. Isso. O que aconteceu? Este homem, voltando aqui, ele não prestou atenção nisso. Então, o que é que ele fez? Volta lá, por favor, para Lucas 16. Volta para Lucas 16. Quando ele fica desesperado, porque ele não conseguia isso aqui, ó. Uma gota d'água na ponta do dedo. Era isso que ele queria, só. Quando ele vê que não há chance para ele, o que ele faz? Ele fala, manda para os meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos. Verso 27. E disse ele, é o rico falando para Abraão, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes. Mandes quem? Mandes Lázaro, a casa de meu pai, porque tem 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ele viu que não tinha saída. Então, nesta hora, o que ele quer? Ele quer que alguém vá lá resolver isso, é isso que ele quer. Sabe o que é isso?
Você sabe o que é isso aqui? Somos eu e você orando. A gente toma a decisão e fala, Senhor, abençoa a minha decisão. A gente não ora, mostra com quem eu vou casar. Olha, eu vou casar com tal pessoa. Ore por isso. Eu e o pastor Neil, o pastor Ricardo, você que tem liderança, a gente já recebe. Olha, pastor, nós vamos casar. Sabe, pastor, raramente alguém me perguntou, o que você acha desta pessoa? Eu acho que nunca ninguém me perguntou isso, pastor. Você sabia que devia perguntar? Pelo menos para ter uma ideia. Não, eu vou casar. Tudo bem, os casamentos duram. Claro, você é crente, divórcio não é opção para você, mas daria para sofrer um pouco menos. Não que você não ia casar. A gente poderia pelo menos falar com a pessoa, olha, isso daqui vai dar problema para você, cuidado, hein? Vamos resolver isso antes? Então, é o nosso jeito de orar. O que esse homem faz? Ele quer resolver do jeito dele. É assim que ele faz. Por isso que lá em Provérbios diz que há caminhos que para o homem parece bem, mas o final deles é a morte. Por quê? Porque nós queremos resolver do nosso jeito. É o nosso jeito que funciona. Vocês sabem que, né, eu até vou mudar de time, porque eu gostava da Portuguesa, porque ela só perdia, agora ela está ganhando. Aí eu já vou ter que mudar, né? Não quero time que ganha, não. Eu só gosto dos times, não que está perdendo, mas eu gosto de ficar analisando os negócios. Você já notou, quando o jogador é muito bom e o técnico tira? Ele só parece um pelicano, né? Vai bravo, né, Júlio? Pode ser. Porque ele quer resolver do jeito dele. Só que daí vem o técnico e fala, eu não quero você aí. Sai. Nós não somos bons jogadores de futebol, porque quando Deus fala para a gente não fazer alguma coisa, olha o pelicano aqui, ó, eu queria tanto, o senhor não me deixa. E isso é o que o homem aqui quis fazer. Ele quis dar a solução dele. Você vai ler a Bíblia, tem um problema. Lá vai ter algumas coisas que não é o seu jeito de fazer. E daí você vai ter que optar. Geralmente, a gente pega os exemplos maus para justificar os nossos erros. Certa vez, um homem caiu em adultério e chegou para mim, né, no aconselhamento, e falou, mas Davi também caiu em adultério. Eu falo, é verdade, você tem razão. Isso é uma coisa da vida dele, você tem razão. Davi escreveu os salmos, Davi organizou todo o sistema, preparou a casa, venceu Golias. Quando Saul quis matá-lo, ele falou que não ia enfrentar o rei, mas disso você não fala só da coisa ruim. É assim que nós somos. Então, a gente quer dar a nossa resposta. Na Bíblia, quando você for ler agora, eu vou pedir que você, quando encontrar alguma coisa que você não concorde, a técnica de ler a Bíblia é, eu não estou lendo para concordar com a Bíblia, eu estou lendo para obedecer. Deus não precisa da validação, vocês aí de TI, né? Eu preciso de validar o procedimento, Deus já validou, vai ser assim. Se você não gostar, é um problema seu. Isso você tem que tomar cuidado na hora de ler a Bíblia. Este homem, qual era o problema dele? Qual era o relacionamento dele com Lázaro, lembra? Caía migalha. E eu já vou adiantar, quando ele quer dar essa solução aqui, eu vou voltar para lá, porque eu já vou pensar aqui. Quando ele fala assim, olha, vai dar testemunho lá, eu tenho uma ideia maravilhosa, conheço meus irmãos, coração duro, manda Lázaro lá, sabe? Lázaro assim, manda ele de fantasma, eu vou brincar, hein? Manda ele assim de branco, aqui, assustador. Quando eles estiverem morrendo de medo, eles falam assim, olha, mudem a sua vida, vou mostrar o seu irmão, e cadê o irmão? Está lá naquele fogo. Ele deu uma ideia genial, era muito bom o negócio, diretor de Hollywood esse homem aqui, faz assim. A resposta de Abraão chega a ser rude. Se você pega aqui, olha, verso 29.
Disse-lhe, pois, disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ele não perde tempo em explicar, não. É tipo assim, a resposta está lá, vamos para outro plano, esse não aceito. Por quê? Porque aquela família, apesar de ser uma família judia, porque chama Abraão de pai, não cumpria a lei. E eles eram fariseus, saduceus, e até nós somos também, experts, eles tinham essa expertise de adaptar as coisas do seu jeito. É isso que eu quero puxar a brasa para minha sardinha, é isso que ele faz. E Abraão, eu repito com uma certa, eu vou achar até que ele está um pouco rude mesmo, eles têm lá Moisés, profeta, eles que leiam lá, por que você não leu? Eu vou dar um pulinho lá no Antigo Testamento, porque era a Bíblia que eles tinham lá. Tá? Aliás, olha aqui. Como é que era a Bíblia que eles tinham que ler? Eu até trouxe um pedaço aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. A Bíblia deles não era isso daqui, irmãos. É depois que Gutenberg inventa a imprensa, viu? Esse negócio não era assim, não. Pensa que é esse negócio bonitinho aqui? Não era, não. Era um negócio assim, Ele tinha que ler um negócio assim. Tinha capítulo, não tinha versículo, não tinha ordem cronológica aí não. Tinha que ler, era desse jeito aqui, E não era todo mundo que tinha leitura, e não era todo mundo que tinha. Esse daqui, por exemplo, é de uma família judia. Pra você ter uma ideia, ele tem um certificado de quem era a família e como que ela chegou até aqui. Tem um certificado aqui, É da família tal, que foi tal, porque ele não rasgou a Bíblia, ele desfez e doou, sei lá, vendeu os pedaços. Isso aqui vem do museu. Mas, enfim, é isso que vinha desse jeito aqui. E o que ele não conseguia, que ele não tinha feito? Eu vou parar um pouco aqui, vou lá para o Antigo Testamento, para Levítico. Levítico 25. Você nota que o Lázaro também era judeu, ele está com Abraão. Ou de nascimento ou convertido. Levítico 25, verso 35. E quando teu irmão empobrecer, e as suas forças, e as forças do irmão, decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino viverá contigo. Não tomarás dele juros nem ganho, mas do teu Deus terá temor, para que teu irmão viva contigo. Opa! Viver com ele não era bem dar migalha, né? A ideia não era essa, não. Tinha que ter um mínimo de dignidade. Então, na verdade, o que acontecia com o rico? Ele lia a Bíblia, mas não cumpria. O que Tiago vai dizer para nós sermos cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-nos com os discursos falsos. Então, quando você ler a sua Bíblia, que você vai começar, espero que comece, se já não começou, que você pense que ali está o jeito de você viver. O rico, ele sabia, ele tinha cultura, ele tinha até dinheiro, irmãos, ele via de púrpura, aquela roupa, como eu falei, era um negócio assim, sabe? De vez em quando eu escuto os negócios, né? Eu penso assim, vou dar um presente para a Marina, vou dar uma bolsa. Uma vez eu fui comprar uma no shopping, o cara, R$500. Eu falei, mas já vem com dinheiro aí dentro? Ô meu, R$500 de uma bolsa, peraí. Não, falei, tem que vir com carteira, porque R$500 é melhor eu dar R$500, aí eu não compro. Aí eu vejo que tem bolsa que custa R$40 mil, R$50 mil. Eu falei, não é possível. Rapaz, você sabe que eu tenho dó de comprar sapato caro, né? Porque já pensou, você compra igual o pessoal compra tênis de R$1.000. Vou pisar, menos é melhor comprar um chapéu, vou pôr na cabeça R$1.000. Eu vou pisar em R$1.000, eu fico até com dó do dinheiro, coitado. Pensa que absurdo, ele vivia de púrpura. Ele comprava aquela bolsa de R$80 mil.
precisava de deixar o mendigo comprar? Comer migalha? Não precisava. Então ele não cumpria o que a Bíblia disse. Por quê? Porque ele pensou na bondade de Deus. E agora você vai começar a ver, na sua leitura bíblica, que a sua ideia de Deus talvez não seja o que a Bíblia diz. A sua ideia de um Deus bonzinho, velhinho, com cara assim, né, de monge, dizendo paz para você. Não. A Bíblia diz que ele é um juiz justo, que se ira todos os dias com o pecado, e você tem que pensar nisso. Sabe por quê? Porque, irmãos, o Salmo 119, a gente leu hoje de manhã, leu hoje, o pastor Neil leu, porque é o Salmo que ele fala, se eu não me engano, só 2 versículos que não usam mandamento ou palavra. Esses todos os versículos, é o maior capítulo da Bíblia, e todos os versículos usam mesmo, e como o pastor Neil falou, cada grupo de 8 versículos, né, formam realmente um acróstico, que é uma aliteração mesmo. O pastor perguntou, quando você usa a mesma letra, assim, o mesmo estilo literário, a mesma letra no começo, como um acróstico, todos eles começam com A, todos, e é assim mesmo que funciona. O Salmo 119, 21, olha o que diz, Salmo 119, que é este aqui, Salmo 119, verso 21, se você não achar todos os textos, eu estou lendo aqui tudo, tá? Que, por sinal, foi lido hoje de manhã, que o pastor leu a 3ª letra do alfabeto. Tu repreendeste asperamente os soberbos, que são amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Não. Por que a repreensão é áspera? Porque acabou o tempo. Acabou o tempo. Vocês que jogam futebol, quando o juiz apita, acabou o tempo. Acabou. Eu vejo o pessoal reclamando, foi pênalti, não foi pênalti. Já acabou. Acabou o jogo, pessoal. Acabou o jogo. E a gente pensa, não, mas no final, Deus vai me perdoar. Irmãos, Deus não perdoa. Ele simplesmente joga na conta de Cristo o débito que era nosso, por isso que ele perdoa. Não dá de graça. Ele perdoa porque alguém pagou a dívida. Não é assim, perdoa. Não. Sabe aquele livro Não Existe Almoço Grátis? Foi na Bíblia também. É isso, irmãos, não tem. Você quer ver? Olha o que Pedro diz. 2ª carta de Pedro. Eu vou voltar para o texto já, tá? Só estou passeando um pouco, porque você vai ler a Bíblia mesmo. Quando você for ler, já aproveita e anota, pega o índice lá, vai tentando decorar, que é bom. 2ª carta de Pedro, capítulo 2. Olha a bondade de Deus, não, ou melhor, olha a disciplina de Deus, olha a repreensão de Deus, verso 4. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão e ficando reservados para o juízo ou para o julgamento. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Vou parar aqui. 8 pessoas. A humanidade toda. Ninguém sobreviveu. Cadê a bondade de Deus? Ele deixou mais de 100 anos uma arca sendo o aviso. E quando o dilúvio vem, quem fecha a porta? Quem fecha? O próprio Deus. Porque vocês aí do futebol, o juiz apitou, acabou. Não, juiz, volta um pouquinho, deixa eu fazer um golzinho. Não. Vai cobrar o pênalti. Ou a falta, o lateral, sei lá, é a chance que a gente tem, é agora. Apitou. O juiz pode fazer isso, não pode? Está lá na lateral, lá, ele fala, acabou. Mas por que não deixou cobrar? Porque acabou. Eu que sou juiz, eu mando, acabou, eu mando. Você não é juiz, você é jogador, da próxima vez você vai ser juiz. Então,
apitou. Quando o Senhor Deus falou, acabou, acabou. E foi isso que ele fez com Noé. Então, com o rico, ele sentiu isso na pele. Acabou o tempo. E o que ele queria? Ele queria ir lá na CBF, estou brincando, ele queria ir lá e falar, vamos mudar a regra do jogo aqui, ó, dá um jeitinho com meus irmãos aí. Não, não tem jeito. Tem um juiz e acabou. Apitou o jogo. Foi isso que aconteceu. E qual é o pior problema? É que tudo aquilo que estava escrito no Antigo Testamento falava de Cristo. Tudo aquilo apontava para o Messias. Essa era a diferença. E foi isso que eles não perceberam. E agora sim, eu tenho que ir lá para o Novo Testamento já, e ir para João. João, no capítulo 5, ele descreve as palavras de Jesus, no verso 46, que ele diz, porque se vós cresceis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não crerdes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Por isso é que ele diz, olha, tem Moisés e os profetas, ouçam, porque se ele tivesse lido Moisés e acreditado em Moisés, eles saberiam que o Messias viria. Nós estamos no ano 2023 depois de Cristo, e ainda hoje não cremos na Bíblia, e ainda hoje tem membros desta igreja, por exemplo, que não leram a Bíblia. Irmãos, não pode. Como é que você vai fazer uma coisa dessa, não vai conhecer a vontade de Deus na sua vida? Não entra na minha cabeça, não dá. Você tem que conhecer a sua Bíblia, tem. Se não sabe ler, alguém lê para você. Se você não entender, anota, mas você tem que ler. Alguma coisa você vai entender, Deus fala com você. Por quê, irmãos? Porque está lá na Bíblia. Mas sabe o que a gente faz? Não. A gente insiste. Eu vou usar uma palavra sem ofensa, hein? Nós somos burros. Estava conversando com o irmão aqui, com o Natanael, pernambucano. A gente tem a ideia de que burro, a gente fala burro, a pessoa que, para a nossa gíria, é alguém que não é inteligente, mas não é verdade. Burro é inteligente. O que ele é teimoso. O burro é inteligente, ele só é teimoso. Vocês que viveram aí em lugares que tinha, ele só é teimoso. Ele empaca e ninguém tira de lá. Bate no bicho e ele fala, não saio. O problema é que nós somos assim. O que é que o rico faz? Burro. Ele insiste que o caminho dele é certo. Volta para Lucas. Lucas capítulo 16. Disse ele, quando Abraão rudemente fala para ele, ó, tem Moisés e profetas, ouçam-nos. Ele diz, não, pai Abraão, não, mas se algum dentre os mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Sabe o que ele está dizendo? O método de Deus está errado. Olha, eu conheço o negócio, eu conheço. Não. Eu conheço meus irmãos, Deus não conhece. Não. Manda um fantasma lá que eles vão saber. Fantasma é com eles. Pode se assustar os bichos, eles vão tudo te converter. Né? Se não vem pelo amor, vem pelo susto. Não vem. Se não vem pelo amor, não vem de jeito nenhum. Deus escolheu o amor e acabou. Ele escolheu o amor, não é susto, não é dor. Ele escolheu o amor. É isso que nós temos que pensar. Então, quando ele insiste, ele fala assim, ó, não, olha, vai desse jeito que vai dar certo. Não vai dar certo. E daí? A gente chega aqui no século 21 e fala, eu vou ser bonzinho, porque daí eu vou para o céu. E daí, quando você ler sua Bíblia, vai dizer, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se você for bonzinho, não serve. Aí você vai dizer o quê? Não, Deus errou. Claro, se eu sou bonzinho, eu mereço o céu. Sou honesto, nunca matei, nunca roubei, nunca traí meu cônjuge, sou honesto. E Deus fala, não entra no céu. Porque nós somos o rico. Tem que ler a Bíblia para saber o que funciona. Falecido pastor Carmesino, vou voltar a falar do futebol, hein?
Ele achava que do jeito que vocês jogam é pecado. Sabe o que ele falou? Devia ter uma bola para cada um, todo mundo parava de brigar pela bola, e quando chutasse para lá, valia gol para todo mundo. E no final, todo mundo comemorava porque não tinha perdedor. Aí, ó. Ainda bem que ele não jogava futebol, né? Porque senão vocês não iam querer jogar. Mas é o jeito dele. Por quê? Porque ele não se interessava pelas regras do futebol. Ele não se interessava. O problema é que quando a gente não se interessa pelas regras do céu, nós perdemos o jogo. Já pensou o Carmesino jogando bola? Vou brincar? Cadê a minha bola? Não, é aquela lá. Oh, mas tem quase, deixa eu ver, tem aqui mais de 20 pessoas correndo atrás dela e eu vou correr também? É, também. Não, mas aí eu vou perder. Ele falou, mas é a regra. Não, vamos mudar a regra. Não vai mudar a regra, Carmesino. Ou é assim, ou você nunca vai ganhar. Nós queremos ir para o céu porque nós achamos que somos bons. Só que a regra de Deus não é assim. E aí o que acontece? A gente nunca vai ganhar. Por quê? Porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem jeito, acabou. Eu vou resumir. O que acontece aqui com esta vida eterna? Pode ir, e é o nosso último texto, eu vou lá para João. João, capítulo 3. Deus escolheu o mundo pelo amor, né? Eu não vou ler o verso 16, você conhece. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, não. Isso aqui é o Deus que a parte do amor. E lembra que eu falei que Deus é justiça? Também está na Bíblia o verso 18. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no Filho de Deus, no unigênito Filho de Deus. Pensa bem, qual é a sua regra? É ser bonzinho? Não é o que está escrito na regra aqui. Hein? A regra aqui, rico, é quem não crer já está condenado. Qual é a condenação? É ficar do lado do rico, naquele lugar de chamas. E você pode me dizer, eu não acredito no inferno. Tá bom. Não acredita. Não acredita também. Eu também não acredito que avião voa. Não acredito no que eu quero. Eu não acredito. Só que eu entro naquele negócio lá, eu entro naquele carro e em uma hora eu andei 1000 quilômetros. Eu não sei como. Mas eu ando. Não adianta o que você acredita, é o que a Bíblia diz. Olha, nós aprendemos algumas coisas hoje. Riqueza ou pobreza, méritos não são critérios para a vida eterna. Aprendemos que a morte, tudo na Bíblia, hein? A morte é igual para todos os homens. Aprendemos que os bens deste mundo não valem nada do outro lado, mas sim a forma pela qual a gente usa estes bens. A forma pela qual nós compartilhamos estes bens. A forma pela qual nós usamos os nossos bens e a nossa vida para adorar ao Senhor. Que mais que nós aprendemos? Que Deus é justo e Ele vai punir aqueles que não cumprirem a regra que Ele deu. Não a que eu quis, a que Ele deu. E a que Ele deu foi: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Tudo que Ele falou está aqui na Bíblia. Não importa o que eu e você pensamos. Aqui, irmãos, você tem a resposta como viver neste mundo e como ter a vida eterna. É aqui. Você não precisa acreditar no que eu falei. Eu peço que você leia a Bíblia. Não precisa acreditar. Vai na Bíblia. Se você achar aqui algum lugar de que você, sendo honesto, bonzinho, vai para o céu, tá bom, acredita nisso. Mas acho que você não vai achar isso aqui. Aqui você vai achar que, se você achar que não, quando chegar na hora, todos os deuses é uma coisa só, Deus vai deixar todo mundo entrar. Se você achar aqui vai estar escrito que Jesus é o único caminho. E que ninguém vai até o Pai senão por Ele.
Se você achar que Deus não vai punir, que não tem inferno, você vai ler não só nesse trecho, como em outros, que há o inferno, destinado para aqueles que desobedecem a Deus. Leia sua Bíblia, obedeça o que nela está escrito. Se você ver uma só verdade que te ajuda e te ilumina, quem tem o Filho tem a vida. Se você aceitar, se você deixar o Senhor Jesus tomar conta da sua vida, você já vai vencer, porque esta é a vitória. Isto é o que ontem foi falado para as crianças. O alvo era o céu. Você pode ir, você vai no médico, né? No médico. Nós tínhamos uma irmã na igreja, que ela queria viver 125 anos, ela queria bater o recorde. Não podia falar de morte perto dela. Ela não ia no cemitério. Ela não ia em velório. Eu acho que era para não dar ideia, né? Não dá ideia para a morte que eu existo. Sabe o que aconteceu com ela? Morreu. Tem jeito, irmão. Tem jeito. É uma regra. Qual a regra? O objetivo meu não é viver 80, 90, 100 anos. O objetivo meu é estar lá, junto com Cristo. Por isso que as crianças ontem aprenderam, o alvo é o céu. Qual é o seu alvo? Se você está precisando de um alvo, você precisa saber o método. Qual o método de ir para o céu? Está aqui, na Bíblia Sagrada. Então eu queria perguntar para você hoje, se você já tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Este é o único caminho. Se você não tem um problema sério na sua vida. Não, você tem um problema sério. Primeiro, porque você não sabe quando vai morrer. E segundo, porque quando morrer, acabou o jogo. Apitou. É bom você tomar uma decisão antes. Um dia, o Senhor Deus tocou no meu coração, e não porque eu quis, mas porque Ele quis. E Ele me tocou, e eu falei, agora eu já quero entrar na regra. E você? Está na regra? Já tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Se você já tem, está agindo dentro disso daqui, porque não dá. Olha o que Tiago diz, se você não praticar a palavra, você está se enganando. Não se engane. Não se engane. Crente não é a pessoa que vem para a igreja de terno e gravata, igual eu, não. Não quer dizer nada. Eu vim por causa de respeito a vocês. Eu vim para vocês enxergar assim, pastor, eu estou morrendo de calor, por isso que eu vim de camiseta regata. Não vem não, ó. E aqui, ó, nós estamos aqui assando aqui. Tem importância, dá para suportar? 1 hora? Problema nenhum. Eu tenho um copo d'água, outro copo d'água. Eu não preciso de uma gota. Talvez seja só isso. Tenha Cristo no seu coração hoje. Vamos orar. Vamos pensar na nossa vida. Enquanto você pensa, eu vou só falando aqui para você ir meditando. Aquele homem rico poderia ter virado o jogo. Ele poderia. Ele tinha Moisés e os profetas. Ele poderia. Os irmãos dele, a gente não sabe do final da história, mas também puderam. Eles tinham Moisés e os profetas, mas ele queria uma nova regra, ele queria que aparecesse um fantasma, alguém do além. E Deus falou que não ia mandar ninguém do além, que era só os profetas. E hoje, a gente está te dando um plano para você ler Moisés e os profetas. Isso é a lei. A Bíblia. A Bíblia é essa, os Moisés, profetas, os escritos. E agora temos o Novo Testamento também. Então você tem tudo isso. É só aproveitar. Você não tem Cristo, então você não tem o principal. Pense nisso. Se hoje Deus tocar no seu coração, entregue-se a Cristo. Aqui na mesma Bíblia que eu estou te falando, ela diz, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Faça a confissão para a salvação hoje. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo momento que nós temos de refletir sobre a Tua Palavra. E te peço, em nome de Jesus Cristo, que se hoje alguém creu no coração, que possa confessar com a boca. Se hoje tiver alguém aqui se enganando,
não agindo como um cristão verdadeiro, que hoje possa se arrepender e mudar os seus caminhos, que deixe de se enganar. Senhor, que se alguém hoje fez um propósito de ler a Tua palavra, que não desanime, e que a nossa igreja, e que as igrejas que pregam o Teu Evangelho, jamais abandonem o estudo da Tua palavra, porque ela é a nossa vida, ela que nos mostra Jesus Cristo, Salvador, em nome de quem nós oramos. Amém.